Olá, olá, boa noite. Tá meio escura essa luz, né? Tá, ajeitar um pouquinho. Deixa eu ver se assim fica melhor. Vou ter que ficar aqui pra trás um pouquinho. Boa noite, meninas. Sejam bem-vindas. Eu tô bem feliz, né, de ter criado esse novo quadro, assim, digamos, no Produtividade, que é um quadro para a gente falar sobre as principais dúvidas que eu recebo por aqui. E eu quero muito que vocês me ajudem com esse quadro, né? Então, mandem para mim quais as dúvidas que vocês costumam ter quando vocês começam aí a implementar, tentar implementar, né, a produtividade cíclica na rotina de vocês, que vai ser muito importante também para a gente começar a esclarecer. E aí, eu não sei se vocês viram, né, se vocês estão acompanhando aí, mas eu tive a ideia desse quadro se chamar Eu Faço Questão. Muito entrando naquele lugar de estar respondendo questões, né? Estar respondendo as principais questões que surgem na hora de colocar realmente em prática esse conhecimento. E também no sentido de eu fazer questão que vocês realmente implementem isso na rotina de vocês, né? Porque para mim, usar isso no meu dia a dia foi o que realmente fez diferença, né? Porque a gente até só ter esse conhecimento, né? Saber disso já faz bastante diferença, né? Porque a gente começa a entender que a gente não é maluca, que é normal, né? Que a gente varia ao longo do ciclo. Mas quando a gente começa realmente a implementar isso de fato no nosso dia a dia, aí muda muita coisa mesmo, né? A gente começa a se aceitar mais, a se amar mais, a realizar muito mais tarefas conectadas com o que realmente é importante pra gente, né? Então, por isso que eu decidi chamar esse quadro de Eu Faço Questão, porque eu realmente faço questão de ajudar vocês aí a implementarem isso na rotina de vocês, tá bom? Sejam muito bem-vindas, estou muito feliz de ter vocês por aqui hoje. Vão falando aí, vamos interagindo. Não sei se vocês já vieram para alguma live aí, vocês sabem que eu gosto de interagir. Então, falem para mim o nome de vocês, de onde vocês falam, para a gente ir trocando ideia por aqui, tá? Então eu queria introduzir um pouquinho essa live falando dos eixos do método de produtividade cíclica. Não sei se todas vocês conhecem, aí vocês também comentem aí se conhecem, mas o método de produtividade cíclica ele foi sendo criado aí ao longo do processo, né, de quando o projeto nasceu. O projeto nasceu em 2018, que realmente assim eu coloquei ele no mundo, né? E ao longo dos atendimentos e da própria aplicação mesmo na minha rotina, eu fui entendendo o que funcionava melhor, né, e o que realmente fazia sentido para que esse projeto tivesse mais completo, digamos assim, na minha visão. Mas também com a consciência de que ele, assim como eu, estamos em constante expansão sempre. Então, eu estruturei esse projeto em torno de 4 eixos, tá? Então, o método de produtividade cíclica ele tem 4 eixos. Então, ele tem o eixo da autoobservação, que é o que a gente vai falar hoje, que é você observar, né, as energias, como variam as energias ao longo do ciclo, observar, identificar os seus próprios padrões, e aí que ter mais clareza para você fazer um planejamento que seja eficaz para você. Então, o segundo eixo é clareza. Então, você ter clareza dos seus objetivos, de onde você quer chegar, né, do que é realmente importante para você. Planejamento cíclico. E aí eu uso várias ferramentas que eu aprendi, que eu usei, né, de planejamento e fui adaptando às energias naturais do ciclo menstrual. Então tem a proposta do planejamento cíclico. Então a gente vai parar de pensar um pouquinho em planejar mês, semana, a gente vai começar a planejar o ciclo. E vibração, né?
foi o eixo que entrou por último, digamos assim, mas para mim foi o que veio para realmente completar o que eu acredito que é o processo da gente criar a nossa realidade. Porque eu realmente acredito que a gente veio aqui para criar a nossa realidade. E a gente faz isso através dos pensamentos, e os sentimentos, eles são o nosso guia. Então, sempre que a gente tem um sentimento ali, sentimento negativo, né, digamos assim, isso é apenas um sinal de que a gente está pensando diferente do nosso eu interior, que sabe que a gente pode ser, ter e fazer tudo que a gente quiser. Então, o sentimento negativo, ele não precisa ser... A gente não precisa ter resistência a ele. Ele é só um guia, é um sinal. Fala assim, opa, ok, estou pensando diferente, como é que eu posso pensar mais alinhada com esse meu eu interior, né? Então a vibração entra aí nesse sentido, né, como o quarto eixo do método de produtividade cíclica. E assim eu acredito que a gente consegue criar qualquer realidade na nossa vida. E aí, a Marília está pedindo para repetir. Vou repetir os 4 eixos, então. Autoobservação, clareza, planejamento cíclico e vibração, tá? São os 4 eixos. E assim, né, usando todas essas ferramentas, eu acredito que a gente se torna, digamos assim, né, uma pessoa produtiva, né? E aí eu gosto também de enfatizar qual é o conceito de produtividade que eu acredito e que eu compartilho por aqui, que é ser produtiva, estar criando, né, estar aí agindo em direção aos nossos sonhos, respeitando os nossos tempos internos e sem deixar o que é importante pelo caminho. Então, produtividade para mim não tem nada a ver com o número de tarefas que eu faço por dia, tem a ver com a gente ter essa clareza de onde a gente quer chegar, a gente está caminhando nessa direção, respeitando as nossas necessidades, respeitando o nosso ciclo, e tendo essa clareza, né, do que é importante fazer naquele momento, do que é prioridade, do que não é, tá? Então é esse o conceito que eu acredito, é esse o conceito que eu dissemino por aqui, tá bom? Então, feita essa introdução, mais uma vez sejam bem-vindas. Hoje a gente vai falar, então, do primeiro eixo, né, que é o eixo da autoobservação, porque, embora exista realmente um certo padrão, eu até, não sei se vocês viram, mas eu postei, acho que ontem ou antes de ontem, um gráfico, né? Engraçado que eu notei que esse tempo todo eu não tinha postado esse gráfico e eu falo dele em todas as minhas palestras, né? Era algo que estava faltando mesmo aí no feed do Produtividade, mas eu postei esse gráfico que ele fala ali das 4 fases, né? Das características gerais das 4 fases. Então a gente passa por 4 fases, né? A pré-ovulatória, ovulatória, pré-menstrual e menstrual. E as características e as energias e habilidades variam ao longo dessas fases de acordo com um certo padrão, né? Então existem umas energias que são mais comuns em cada uma dessas fases. Mas o que acontece na realidade é que cada mulher experiencia seu ciclo de uma forma muito particular, né? Então, eu lembro que quando eu comecei, né, esse processo de autoobservação, quando eu me abri para esse conhecimento, né, foi assim, muito transformador para mim, eu estava em busca de respostas prontas, né? Como dizia um amigo meu, eu com a minha mente muito cartesiana, queria uma coisa pronta, assim, eu queria entender que em tal fase eu tinha que sentir isso, na outra fase eu tinha que sentir aquilo, e aí eu fui percebendo que, na verdade, a proposta era o oposto, né? Não era eu ter alguém me dizendo o que eu tinha que sentir, era, na verdade, eu perceber quais eram os meus padrões, eu entender o que eu sentia em cada fase. E aí eu fui percebendo isso, anotando isso, né, no meu caderninho, e consegui começar a identificar esses padrões. E hoje, assim, agora eu tô até num novo momento, digamos assim, né, porque eu voltei a tomar anticoncepcional no ciclo passado, vou começar agora o segundo ciclo tomando, então eu já até encomendei um caderninho novo para eu voltar a fazer essa autoobservação anotando mesmo, né? Mas até então, assim, depois daquele primeiro processo de eu começar a entender esses padrões,
eu já criei esse hábito de estar o tempo inteiro me observando, né? O tempo inteiro entendendo as minhas energias. Então, é isso que vai acontecer, né? Quando você começa, você passa um tempo ali escrevendo. Eu indico sempre que você faça isso pelo menos 3 a 4 ciclos, para que você consiga identificar os seus padrões, porque, enfim, né? Ao longo dos ciclos vão acontecendo coisas na nossa vida que podem influenciar nas nossas energias. Então, quando você passa esse período aí fazendo, você consegue identificar o que é padrão e o que foi alguma coisa ali daquele momento da sua vida, né? Então, depois de passar esse período, você já vai ter criado o hábito de estar consciente das suas energias, entende? Então, eu não vejo a necessidade de você estar escrevendo. Mas se você gostar, se você quiser, você continua escrevendo, porque é uma terapia, né? É muito bom também a gente parar um tempo ali no dia para olhar pra gente, né, para entrar em contato com a gente naquele momento de autocuidado, de autoamor, então é muito importante também. Mas a ideia é essa, tá? Então é por isso que eu considero a autoobservação um dos eixos do método, porque embora exista esse padrão, na verdade, para você criar um planejamento eficaz, você tem que identificar os seus próprios padrões. Então, vamos aí parar de correr atrás de respostas prontas e vamos começar a estar mais consciente da gente, das nossas energias, do que é importante pra gente, do que faz a gente feliz, do que a gente quer criar na nossa realidade, tá bom? Ninguém falou aí o nome, ninguém falou comigo, só a Marília ali que perguntou, pediu pra falar dos ciclos, mas conversem comigo, falem pra mim se vocês já começaram a escrever, né, sobre suas energias, se vocês já fazem isso, ou pelo menos observar as energias de vocês. Comentem aí comigo, tá bom? Que eu gosto de interagir com vocês. Bom, e aí, o que aconteceu assim, né? Por que eu decidi compartilhar, na verdade, esse método, né? Criar e compartilhar esse método. Eu sempre gostei de estudar sobre produtividade, sobre organização de tarefas, né? E eu tentei implementar realmente vários métodos na minha rotina, assim, e acabava que começava, né? Tinha um período ali de ânimo, depois parava, e eu fui, né? Aquele costume que a gente tem de, tipo, se culpar, né? Ah, eu não faço, eu não consigo, eu sou procrastinadora, nananã. Inclusive, procrastinação é uma palavra que eu já aboli do meu vocabulário e dentro do método de produtividade cíclica eu quero abolir, na verdade, trazer um novo significado para isso. Mas aí, quando eu entrei em contato com esse conhecimento, né, de que a gente, na verdade, não funcionava de forma linear, a gente funcionava de forma cíclica, foi muito transformador, assim, porque eu entendi, falei assim, então é isso. Era essa informação que estava faltando para eu realmente conseguir implementar um método de produtividade, né? E aí foi isso que aconteceu. Eu fui adaptando as ferramentas às fases do ciclo e a coisa começou a fluir de uma forma muito mais tranquila, né? Então trabalhar tirar, né, essa autocobrança, esse perfeccionismo da gente, então foi o trabalho que foi acontecendo ciclo após ciclo e agora estamos aí compartilhando, tá? Costura cirúrgica, me fala seu nome, falando que tá só ouvindo. A Priscila, que falou que já tá observando, que tá no primeiro ciclo de observação. Joia. Que bom, vocês já estão aí entrando, né? Começando realmente a implementar, né? E aí, eu queria dizer também, assim, para vocês que é muito importante quando a gente começa a pensar no método de produtividade cíclica, a gente ter a consciência de que é algo que a gente tem que estar muito aberta à flexibilidade, né? Porque, primeiro que o ciclo não é algo, digamos assim, necessariamente igual, né? Ele é considerado regular mesmo com pequenas variações. Então, um ciclo variando de 22 a 35 dias é considerado um ciclo regular. E mesmo assim, se você tem um ciclo ali, sei lá, de médio de 26 dias, como eu tenho,
Se você tiver alguns de 24, alguns de 28, isso também é considerado um ciclo regular, tá bom? Então, sofre essas variações, né, naturais aí do ciclo. E além disso, você pode ser surpreendida, né? Às vezes acontece por alguma necessidade, uma menstruação antecipar mais tempo, enfim. Então é algo que a gente tem que estar muito aberta à flexibilidade e jogar o perfeccionismo para fora aí, né? Deixar o perfeccionismo de lado para poder realmente usufruir desse conhecimento, dessa ferramenta, tá bom? Ela tá falando, o nome dela é Juliana, e que anotem aplicativos desde o ano passado. Qual aplicativo que você usa? Só pra gente compartilhar aqui, tá? Então é isso. Mas aí é isso, né? Hoje eu vou falar sobre autoobservação e vou explicar, né, uma das perguntas que eu mais recebo, que é o que observar, né? Então, quem realmente nunca... Deixa eu baixar aqui, que eu tenho minha colinha tá aqui atrás. Quem realmente nunca parou para começar a observar, né? Nunca parou assim para entrar em contato com essa coisa da ciclicidade, começa a ter realmente muita dúvida assim na hora, né, que começa a fazer a autoobservação. Então, eu trouxe hoje a base do que você precisa observar e trouxe algumas perguntas que você pode se fazer, tá? E agora, mais uma vez, assim, fiquem à vontade e tranquilas para compreender que não é algo que vocês precisem, assim. Eu lembro que eu tive uma cliente que ela tava meio... ela falou assim, não tô conseguindo fazer minha autoobservação porque quando eu paro, eu não consigo fazer todos os dias aquelas perguntas todas. E aquilo não é para você seguir à risca, né? As perguntas são para você ter uma orientação, para você saber, tipo, eu não sei nem, eu nunca parei nem para prestar atenção, né, em como eu tô, o que eu preciso prestar atenção? Então as perguntas são para te guiar aí nessa jornada, né? Mas não precisa se preocupar que tem que seguir à risca todos os dias responder as perguntas, não, tá? Vamos aprender a usufruir da ferramenta da melhor forma possível, da forma que dá, né? Da forma que a gente pode. Inclusive, eu sempre indico que, tipo, se você... O ideal é que você separe, né? Pelo menos uns 15 minutos aí do seu dia para você parar, se observar, se perguntar, né? Como é que você tava. Mas se não der, se teve um dia muito corrido, assim, tá tudo bem, não tem problema, sabe? Você pega ali de 3 em 3 dias e vai, escreve sobre suas energias, entende? Vai adaptando aí a sua realidade, né? As suas condições do momento, mas não desiste porque não tá fazendo certinho todo dia, entende? Continua, usufrui, aproveita dessa ferramenta poderosíssima que você tem na sua mão, tá bom? Então vamos lá. Eu acho que eu vou compartilhar com vocês aqui. Alguém de vocês conseguiu baixar eu mandei por e-mail um resuminho. E postei aqui também, né? Um resuminho com o que observar. Deixa eu abrir aqui. Vou puxar aqui para compartilhar a tela com vocês, tá bom? Pera aí. Deixa eu abrir ela aqui. Vou compartilhar lá. Então, foi isso aqui que eu mandei, tá? Um resuminho. O que observar para identificar os padrões do seu ciclo de produtividade. Vamos baixar aqui. Dicas gerais. Então, no primeiro ciclo, você começou sua autoobservação hoje. No primeiro ciclo, foque em observar energias físicas, mentais e emocionais. Vou voltar para mim para explicar uma coisa importante. Se você, assim, não tem noção, tipo assim, você não acompanha nada, não sabe que dia você menstrua, não tem a menor noção, separa umas folhas iniciais no seu caderninho para você começar essa autoobservação, para você criar esse hábito de estar escrevendo sobre as suas energias. E aí, quando você menstruar, de novo,
Aí você faz a separaçãozinha ali, começa a anotar, né? Dia 1, dia 2, dia 3, enfim, vai seguindo aí no ciclo. Mas não deixa de começar porque, não sei, vou esperar eu menstruar. Não, começa logo, separa umas folhinhas, começa a observar, escreve sobre suas energias. Quando você menstruar novamente, aí você começa a anotar aí, acompanhando, né, em que dia do ciclo você tá bom? Então é uma dica importante. Então vamos voltar lá. Vamos voltar lá. Tá dando pra ver? Tá, né? Tá grandinho. Então, o que você vai observar das energias físicas? Então, você vai observar aqui, ó, a sua disposição física, né? Se você tá com disposição, se está indisposta. Sono. Então, é muito comum que algumas fases do ciclo a gente sinta mais sono do que outras, tá? Então, essa coisa de que a gente precisa de 8 horas por dia não funciona pra gente, não é linear. Então, existem algumas fases do ciclo que a gente fica bem com menos horas, outras fases a gente precisa de dormir mais, descansar mais, tá? Desejo sexual muda também, padrão de alimentação, né? Quem nunca quem nunca comeu muito doce na TPM, né? Na fase pré-menstrual. Então, padrão de alimentação muda também. Dor, fluxo, secreção vaginal. Então, são coisas que você vai aí observar, né? Ao longo do seu ciclo. Energias mentais. Vamos entrar aqui. Tem uma dúvida muito grande que surge da diferença de energias mentais e emocionais. Então, vamos lá. As mentais tá mais relacionado à memória, raciocínio, entende? Então, clareza, se você está com clareza de ideias, ou se você está divagando muito, concentração, nível de memória, se você realmente está esquecendo muita coisa, ou se o nível de memória tá bom, criatividade, se você está se sentindo criativa ou não, né? Tem momentos assim que, especialmente a fase pré-menstrual, é muito comum, né? Aflorar a criatividade. Já tem outras fases que, pelo menos para mim, eu percebo que tô mais assim com vontade de fazer tarefas repetitivas, sabe? Então é bem comum a gente observar isso. Praticidade e intuição, né? Então é bem comum também, por exemplo, na fase final da pré-menstrual, menstrual, que a intuição fique mais aguçada, tá? Então é isso que você tem que observar aí de energias mentais. E energias emocionais está mais ligada aos sentimentos, tá? Então, autoconfiança, eu tô me sentindo autoconfiante, tô confiante nos meus projetos, ou tô me achando uma merda, né? Entusiasmo, então eu tô com aquela vontade, né, de fazer acontecer, eu tô querendo ficar mais quietinha, né? Humor, né? Quem nunca também passou aí por alterações de humor, principalmente na fase pré-menstrual, né? Positividade e negatividade, também costuma vir muitas mensagens, né, durante a fase pré-menstrual, que é a fase que a gente tem um contato maior, né, com o inconsciente. Então, realmente, muita coisa que a gente deixou ali ao longo do ciclo, sem prestar atenção, as mensagens vêm durante a fase pré-menstrual. Então, às vezes vem em formato de mensagens negativas, né? Então, prestar atenção nisso. Nível de ansiedade e introspecção. Então, se você está realmente querendo ficar mais quietinha, ou se você está querendo mais contato com as pessoas, né? Então, de forma resumida, deixa eu voltar aqui para mim. De forma resumida, é isso. Opa! É isso que você tem que observar. Então, você vai parar, tirar um tempinho aí ao longo do seu dia e observar isso aí. Tô disposta, não tô? Tô entusiasmada, não tô? Tô ansiosa, não tô? Passei o dia com sono ou não? Senti dor? Se menstruou, como é que tava meu fluxo? Secreção vaginal, né? Que tem muito característica ali na fase ovulatória, e depois após ovulatória também você consegue perceber, né? Então, aquela secreção clara de ovo, né, que é a fase ovulatória, e logo depois uma secreção mais esbranquiçada, né, que é comum. Então, começar a observar isso aí. Então, existe a fase que você está com maior clareza, como a pré-ovulatória, por exemplo, né? Isso é o mais comum, tá? Eu não sei se vocês já baixaram o guia de atividades, e lá
lá você consegue, né, ter uma noção aí, né, ali é uma base, né, de atividades ideais para cada fase, levando em consideração esse padrão comum. Mas aí na autoobservação, o que é importante você ter em mente? Que você não precisa obedecer esse padrão, entendeu? Que você pode ter características específicas dependendo da fase. Então, por exemplo, na minha fase ovulatória, eu tenho uma baixa muito grande de energia. Então, ali, ovulação, eu sinto dor, e aí eu quero ficar quieta, sabe? Não quero muito movimento, ali naquele período ali ovulatório. Mas logo em seguida, aí eu já começo a perceber uma energia, uma necessidade de conexão, sabe? De falar com as pessoas. Eu sinto saudade dos meus amigos, vontade de falar com os meus amigos, com os meus familiares. Então, essa energia que, né, que ali na teoria é de fase ovulatória, eu sinto um pouquinho depois. E isso é até comum mesmo, assim, né? A fase ovulatória é a fase, digamos, mais que você precisa estar um pouco mais atenta para perceber as mudanças. E elas podem acontecer um pouquinho antes, um pouquinho depois da ovulação, é normal isso, tá? Então, você entender isso, porque quando você entende isso, aí você consegue se planejar melhor, sabe? Se de repente tem uma reunião que ia cair naquela fase, mas você tem condições de adiar um pouquinho, você adia um pouquinho, entende? Aí você vai mexendo, né? Vai aí dançando conforme a música do seu ciclo e conforme também as possibilidades. E eu sempre digo assim que o mais importante, aliás, eu vou falar disso daqui a pouco. Vamos continuar lá? Então, no primeiro ciclo é isso que você vai observar: as suas energias físicas, mentais e emocionais. E depois, vamos voltar lá no resuminho. Deixa eu voltar lá para ele. E depois, vamos lá. Opa, não tá focando. Focou. Vamos lá. Então, quando menstruar novamente, segundo ciclo, além de observar essas energias, foque em perceber que tipo de atividade está disposta a realizar naquele dia. E siga com esse foco até o final do segundo ciclo. Deixa eu já ler aqui o terceiro e aí eu comento sobre os dois. No terceiro ciclo, você já estará familiarizada com suas variações de uma maneira geral e já pode começar a experimentar, planejar tarefas de acordo com as fases, tá? Então é isso. No segundo ciclo, é bom você observar... Tô sabendo mexer nesse celular aqui. No segundo ciclo, você já começa, como você já entendeu ali, né, as suas energias de uma forma geral, aí você já começa a observar as atividades mesmo. Como a gente está pensando em produtividade, organização de tarefas, então, no segundo ciclo você começa a perceber, tipo, nesse dia eu acordei com muita vontade ou sei lá, muito criativa, com muitas ideias novas, ou nesse dia eu não tive paciência de fazer atividades repetitivas, ou nesse dia eu não tive vontade de ir para a rua resolver coisas, entende? Então você começa a prestar atenção nas tarefas. Então, tarefas que você realiza com mais facilidade ou não. E aí, a partir do terceiro, você já pode começar a experimentar esse planejamento, tá? Mas aí, era o que eu ia falar antes, né? Mas aí, o que eu sempre falo, mais uma vez, a importância de você ter a mente aberta e ser flexível. Porque nem sempre você vai conseguir realizar as atividades nas fases ideais, né? Digamos assim, do ciclo. Né? Porque às vezes tem demanda externa, às vezes tem um prazo que você precisa cumprir, né? É natural. Mas quando você tem essa consciência, primeiro que você consegue planejar melhor, né? E realmente ir realizando ali atividades de acordo com as fases do seu ciclo. E segundo que quando houver essa necessidade de você realizar atividades fora da fase ideal, você vai estar muito mais tranquila e muito mais consciente para entender que tá tudo bem, você não tá dando o seu melhor naquele momento, entendeu? Então, de uma maneira ou de outra, você ter esse conhecimento, você ter essa consciência, te dá muito mais, traz muito mais suavidade para sua rotina, porque você aceita aquilo que é.
Você não fica brigando contra, entende? Então, se você consegue replanejar, você replaneja. Se você não consegue, você não fica brigando. Você faz ali, dá o melhor que você consegue naquele momento e tá tudo bem. Beleza? Agora eu esqueci seu nome, Juliana, né? A Juliana tá falando que a consciência foi importante para aprender a me perdoar. É isso, né? Então a gente olhar com mais amor pra gente, né? Sair desse lugar, eu acho que principalmente quando o assunto, eu acho que por isso que eu entrei nisso, assim, pra mim, eu não acredito que nada é por acaso e eu acredito muito que esse trabalho, ele veio pra me curar, né? E através da minha cura eu hoje consigo compartilhar, porque eu sempre fui aquela que estava me cobrando estar produtivo o tempo inteiro, né? Me cobrando estar fazendo atividades o tempo inteiro. Então, entender isso, compreender isso, trouxe muito mais suavidade para mim, né? E me trouxe uma conexão muito maior com a mulher em mim. Porque por muito tempo eu era aquele tipo de pessoa que dizia assim, por que eu não nasci homem, sabe? Que é muito mais fácil, né? Eu tinha esse discurso bem forte dentro de mim. Então foi uma transformação, assim, completa na minha vida, né? Entender e compreender isso. Então é isso mesmo, Juliana. A consciência traz essa nossa capacidade de aceitar mais o que é, né? De viver o momento presente e de amar mais, olhar pra gente com mais amor mesmo, mais carinho, né? Mais cuidado. Ei, Thaís, a Thaís tá falando, esse conhecimento é libertador, aprendo muito com você. Obrigada. Mas é isso mesmo, né? É muito libertador mesmo, porque a gente entra nesse lugar de olhar pra gente com mais amor, né? Então vamos lá. Deixa eu ver se eu botei mais alguma coisa aqui nesse. Deixa eu tirar aqui de novo. Enquanto como é que chama? Meu tripé não chega, vai ser meio assim, pra lá e pra cá mesmo. Aqui, ó. Então, a partir do quarto ciclo, você já terá criado o hábito de se observar e, com o tempo e experimentação, terá mais clareza de que atividade sente mais a vontade de realizar em cada fase e que, consequentemente, leva bem menos tempo, tá? Deixa eu voltar aqui pra mim. Deixa eu ver se ele vai voltar. Ele tá demorando um pouquinho aqui. Vamos lá. Mas então é isso. Como eu falei, então a partir do quarto ciclo, você já vai ter criado esse hábito. Então, na minha visão, nem é necessário você anotar. Se você quiser continuar anotando, você continua. Mas se não, você mesma já vai chegar naquele dia e falar assim, tô com energia de fase ovulatória, acho que a ovulação tá chegando aí, né? E aí você já vai ter mais clareza de que atividade fazer naquele dia, né? E claro, com o planejamento fica muito mais fácil, né? Você já prevê antes, tá? Então vamos lá, vamos às perguntas que eu quero compartilhar hoje com vocês, para vocês se fazerem. Eu vou fazer um apanhado geral aqui, tá? Até porque o nosso tempo é curto, não dá tempo de falar sobre tudo. Mas eu vou ler aqui para vocês. Então, se tiver com vocês estão com caderninho aí, caneta aí, se tiver aí, anota pelo menos a ideia geral das perguntas para você se fazer, tá bom? Vou ler aqui. Então, energias físicas. O que você vai se perguntar? Tô com disposição física ou tô me sentindo cansada? Consigo dormir com facilidade ou sinto dificuldade de pegar no sono? Sinto sono ao longo do dia, como eu falei, né? O sono aí, a necessidade de sono pode variar de acordo com a fase do ciclo. Percebo alguma mudança física significativa? Tenho dor, tenho inchaço, meus seios doem, estão inchados, né? Como está a minha sexualidade, né? Às vezes a gente está mais erótica, né? Às vezes a gente está mais amorosa, né? Quer mais um carinho. Então, observar aí como é que está o meu desejo sexual naquele dia. Sinto desejo de comer algo específico ou tenho aversão a algum alimento? Às vezes acontece também, né? O mais comum é o doce, né? Quem aí é fã do doce, principalmente na fase pré-menstrual? Aqui é bem comum. Percebo mudanças na pele, né? Agora eu até não tenho mais, mas antigamente eu tinha, né? Começava a aparecer espinha quando estava perto de menstruar, né?
Às vezes acontece também. Percebo mudanças na pele, como está meu muco vaginal. Tenho facilidade para executar determinados exercícios, então a disposição para exercícios físicos também varia ao longo do ciclo. Me sinto confortável com pessoas ao meu redor ou prefiro me isolar? Me sinto incomodada quando sou tocada? Então tem momento do ciclo que a gente está mais querendo mais aquele abraço, aquela coisa. Tem momento que a gente está querendo ficar mais sozinha, né? Acontece isso também. Roupa, isso é muito interessante. Prefiro me vestir com roupas mais confortáveis ou mais sensuais? Tenho preferência por alguma cor? Para mim acontece muito, né? Na fase pré-menstrual, aquela vontade de ficar de moletom. Principalmente mais no final, né? Quando tá perto mesmo de menstruar. Então é muito comum isso. Vamos lá. Energias mentais. Estou pensando bem claramente ou divagando? Consigo me concentrar facilmente e focar naquilo que eu estou fazendo? Tô mais para multitarefa ou monotarefa? Então eu tô naqueles dias que eu só consigo fazer uma coisa de cada vez ou eu quero fazer 1000 coisas ao mesmo tempo? Minha memória está boa? Eu estou conseguindo me comunicar de forma clara? Sou boa para lidar com números, escrita e planejamento? Estou prática, eficiente ou sonhadora? Tenho muitas ideias inspiradoras? Me sinto criativa? Eu sei o que eu quero? Tenho facilidade de me organizar? Então, pois é, até para fazer o planejamento tem uma fase do ciclo que é mais propícia, né? Que a gente tem mais clareza, assim, a gente consegue olhar o quadro maior e consegue olhar os detalhes, né? Os passinhos que a gente precisa dar para alcançar nossos objetivos. É bem interessante isso. Que tarefas tenho mais facilidade de realizar? Qual a mensagem principal dos meus sonhos, né? Comigo acontece assim, eu sonho bastante, mas na fase menstrual vem bastante mensagem, né, através dos sonhos. É bem interessante também quando a gente começa a prestar atenção nisso. E energias emocionais. Quando me olho no espelho, gosto do que vejo, eu só consigo me criticar. Quem nunca, né? Na fase pré-menstrual só consegue se criticar. Me sinto dinâmica e sociável, retraída e com pouca energia. Me sinto emocionalmente forte e confiante? Estou confiante ou tímida para falar com os outros? Me sinto segura ou vulnerável? Estou disposta a conviver com as pessoas? Aceito os outros, né? Então tem um momento também do ciclo que a gente consegue olhar com mais empatia, né? Entender mais a necessidade dos outros, também acontece. Sou boa para escutar os outros? Me importa saber como os outros se sentem? Consigo lidar melhor com problemas? Me sinto capaz de enfrentar e superar? Me sinto pronta para agir? Estou entusiasmada e apaixonada pelas minhas ideias e ações? Estou mais positiva que negativa ou o contrário? Estou amorosa, generosa, cuidadosa? O que é importante emocionalmente para mim nesse momento? Teve uma cliente que falou que adorou essa aí. O que é importante para mim emocionalmente nesse momento? Como está a minha intuição e percepção? Entende? Então, como eu falei, a proposta não é que você todos os dias responda todas essas perguntas, sabe? A proposta é que elas te guiem ali para você pelo menos saber o que você observar. O que você vai prestar atenção, né? Tá? E vai anotar. E aí, a partir daí, com esses dados, aí é que você vai começar a identificar os seus próprios padrões. Eu não vou falar sobre isso hoje, até porque não temos tempo, mas eu já dei uma aula aqui, que tá no IGTV e no YouTube também, falando sobre como identificar seus padrões, né? Os padrões do ciclo de produtividade, tá? É só você procurar aí, depois de passar esses 3 a 4 ciclos, né? Fazendo essas anotações, você assiste essa aula lá. Tá bom? Então a ideia hoje era essa, né? De compartilhar aí o que é importante observar para você entender o seu ciclo de produtividade. E também a ideia é falar um pouquinho do grupo, né? Do grupo de desafios da autoobservação. Quem aí já está sabendo do grupo? Eu criei esse grupo, na verdade, no meio do ano. E ele foi se aprimorando, né, ao longo das edições. Agora ele está num formato bem maneiro, assim, na minha visão. Em constante expansão sempre, mas ficou num formato muito legal. E agora vai começar, né? Eu vou começar um novo grupo no domingo.
um grupo de desafios da autoobservação. E o que é esse grupo? Então, é um grupo no WhatsApp, onde durante 28 dias eu vou compartilhar dicas, meditações, jogos e brincadeiras para você entender melhor, né, como é esse padrão aí, como variam essas energias ao longo do ciclo menstrual, e para você também criar esse hábito de se observar de uma forma leve e divertida. Então, os desafios, eles foram pensados assim, eu queria realmente que fosse uma coisa leve, tranquila, sabe? Para vocês, para não ser assim, mais uma coisa que eu tenho que fazer. Não, é algo para ser divertido, para você tirar ali uns 15 minutinhos do seu dia para responder o desafio e já fazer esse processo aí da autoobservação, né? Já fazer as perguntas aí, escrever sobre as suas energias, tá? A Nikita já tá inscrita, né? Acho que eu recebi só confirmação. Então, é isso. Os desafios foram pensados para você precisar aí separar só uns 15 minutinhos para você responder. São coisas fáceis. E para cada dia você aprender mais um pouquinho, né? Na verdade, como é que se diz? Sedimentar, né? O conhecimento, tá? Então, são 28 dias. Os desafios são enviados sempre pela manhã, às 8 horas. E aí você tem, né, um dia ali para responder. E alguns, eles realmente você só terá acesso durante 24 horas. São os desafios especiais aí, que eu vou falar depois das informações dentro do grupo. E os outros você vai ter... Alguns são 2 só, no caso, né? Mas você vai ter acesso às informações para sempre, né? Enquanto você mantiver o grupo ativo na verdade não, o grupo no seu WhatsApp, você vai ter acesso às informações, tá? Só os materiais de apoio é que eu tive, uma das clientes assim teve um probleminha depois, não conseguiu baixar. Então se você não tem, sabe, você não baixa diretamente, né? Tem gente que não baixa diretamente as coisas do WhatsApp para não encher o celular, né? Então, depois que o grupo é desativado, você não consegue baixar. Mas também, se tiver algum problema, eu envio sem problema nenhum. Mas a ideia é que você crie uma pastinha e vá baixando já os conteúdos, tá bom? Mas as mensagens, as trocas de informações, os próprios desafios, você vai ter acesso enquanto você manter o grupo no seu WhatsApp, tá? Então, em quanto tempo o grupo fica ativo? Eu crio ele um dia antes do início, então no caso ele começa no domingo, eu vou criar ele no sábado. E fica mais um dia, né? Um dia após o último desafio. Então são 30 dias aí pra gente compartilhar experiências. Eu de início estava na dúvida se fazia um grupo compartilhado ou um grupo que eu só mandasse os desafios, mas todo mundo preferiu o grupo compartilhado e realmente é muito mais interessante porque a gente compartilha experiências mesmo, né? A gente percebe como cada mulher vivencia, né, aquela fase e tal, ou aquele desafio, então é bem legal mesmo, uma experiência muito bacana. E então ele fica ali ativo 30 dias para você tirar dúvidas, para compartilhar experiências, e depois do grupo você também vai poder tirar suas dúvidas, mas aí por um canal que eu informo lá dentro do grupo mesmo, tá? Então é isso. O grupo começa no sábado, aliás, no domingo, né, dia 22, e hoje é o último dia para inscrições, né? Tô aproveitando essa live aqui para fazer essa divulgação também, né, do grupo. Hoje é o último dia para inscrições, porque, né, eu preciso aí de um tempo para poder falar com as meninas, para criar o grupo, enfim. Então, se você quer aí criar esse hábito de uma forma leve, de uma forma divertida, ter um acompanhamento, né, para te ajudar a criar esse hábito da autoobservação. E aí tem várias ferramentas que eu compartilho também no grupo, não só de autoobservação, mas que perpassa também um pouquinho dos eixos. No final eu compartilho digamos, uma proposta de planejamento cíclico mais geral, né? E aí você já começa a ter uma ideia de como é isso, né? De como usar esse conhecimento que você está adquirindo no grupo para começar a planejar sua rotina, tá? E isso tudo por apenas R$3 por dia, né? R$3 por desafio, tá bom? Então, se você quer participar, tem o link no perfil. Até a meia-noite de hoje você pode fazer sua inscrição. Nikita já tá com a gente e vai ser um prazer estar com vocês,
tá compartilhando aí desse conhecimento tão transformador para mim e espero que esteja sendo para vocês também. Tá bom? Vocês têm alguma dúvida? A gente tem mais um tempinho. Temos uns 10 minutos aí ainda, se vocês quiserem perguntar alguma coisa ou compartilhar alguma experiência. Aí vocês podem usar esse tempo aí para falar. Acharam legal esse formato de tirar dúvidas, né? Acho que vai ser importante porque às vezes eu vejo muitas mulheres que se identificam com esse conhecimento, mas acabam não aplicando no seu dia a dia porque não conseguem entender como fazer. E aí eu acho que esse quadro vai entrar nesse lugar aí de ajudar vocês a implementarem isso, né? Vocês querem tirar alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? Ou ficamos por aqui hoje? Acho que é isso, né? Juliana. Juliana tá agradecendo. Obrigada a vocês por estarem aqui também. Para mim é muito importante, né, esse compartilhamento também com vocês. E fico muito feliz por mais e mais mulheres se abrindo para esse conhecimento. Neki tá aguardando o grupo. Então é isso, meninas. Sem dúvidas, né? Então é isso. Muito obrigada, uma boa noite para vocês e quem sentir aí que é o momento de participar do grupo, vem com a gente. Ah, eu esqueci de falar que na hora da inscrição você recebe também acesso imediato ao e-book, né? Então o e-book, que aí tem as informações bem destrinchadas sobre as fases do ciclo, sobre como você identificar seus padrões, aí você já pode começar aí a acessar essas informações para no domingo a gente começar, tá bom? Um beijo enorme para vocês e até breve. Tchau.